da apresentação, de tudo o que Deus já está fazendo até aqui. Feche os teus olhos mais um pouquinho e fale para o Senhor, para Deus sossegar teu coração agora. Fale para Ele falar com você. Amém? Deus está aqui. Sossega o teu coração por um instante. Fale para Deus: Senhor, eu necessito ouvir da tua voz. Diga para Ele o quanto você necessita. Pai de amor, nós queremos declarar que nós necessitamos do Senhor. Assim como a corça anseia por águas, que assim nosso coração anseie pelo Senhor agora. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Aqui é tudo teu, Espírito Santo. Que agora o Senhor venha. Fale conosco, usa a minha vida como instrumento apenas. Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome. Ministra o coração do teu povo, ministra o coração, Pai, de cada um aqui. Que agora a paz do Senhor esteja sobre nós. O shalom tire toda a agitação. Que agora, Senhor, nós possamos adentrar a tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, eu queria ler Marcos capítulo 5, o verso 22 e 23. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Amém? Amém? Pode se assentar, nós já oramos, né? Vamos orar de novo. Hoje é celebrado o Dia dos Pais, para falar com os pais. E eu quero trazer essa palavra e falar sobre pais, sobre o nível de paternidade. Talvez você vai dizer assim: ah, mas eu sou mãe. Não, irmão, a gente está falando da paternidade. Quando a gente fala de paternidade, a gente está falando da casa. A sua casa, a sua família, ela tem como base a paternidade. A base é o pai. E tudo que diz sobre a casa toca a tua vida também. Quando fala de paternidade, fala também de sacerdócio. Então toca você que não tem filho. Mas a palavra tem que vir, a palavra tem que tocar a tua vida. E você pode pegar vários exemplos na Bíblia, vários exemplos de pais, vários homens, né, que foram pais abençoadores, pais que honraram, pais que abençoaram. Mas eu particularmente gosto muito, quando eu olho para essa história de Jairo, e você já deve ter lido e visto essa história, deve ter visto a pregação ou lido na palavra de Deus. Eu sempre gosto de olhar para Jairo, não só como um homem que quebrou, que foi atrás de Jesus, mas de um pai, de um homem que era um pai, daquele que se comoveu e foi até Jesus porque era pai. E eu queria pegar alguns pontos para falar hoje sobre paternidade, sobre o que é ser pai, daquilo que o Senhor traz para nós e nos ensina como pais. Hoje há uma grande carência disso. Há uma estatística que diz que mais de 35% dos homens, das pessoas que nasceram, não têm o nome do pai, de um registro. São pessoas que não conhecem o pai, que não conheceram, que não têm ideia. E as casas estão sofrendo com isso. Mas louvado seja Deus, porque Deus tem levantado pessoas, levantado famílias. E Deus tem e colocou a igreja como um grande exemplo disso para nós. Tua casa, tua vida, ela tem que ser um exemplo sempre. Nós fomos chamados para ser aquele referencial. A igreja, ela tem que entender essa verdade. Ela é um referencial para o mundo. Nós não podemos nos igualar ao mundo, nós somos diferentes dele, amém? Nós somos aquele que Deus colocou o contraponto, para que as pessoas olhem para a igreja e vejam o que é o certo. E aí olhem para a sua casa e vejam onde está errado. Porque a gente só mudar, ou só consegue ter
a visão de uma transformação quando a gente tem o contraponto, tem a balança, tem o outro peso da balança. Então eu não posso dizer uma casa abençoada se eu não souber o que é ser bênção, o que é não ser abençoado. Igual agora a gente falou de dízimo, né? Sobre a maldição que o Senhor fala. Se vocês trazem dízimos, ofertas, trazem na minha casa, a bênção vem. Mas ele fala do outro lado, olha, se você não trouxer, a maldição será estabelecida. Então Deus sempre coloca os dois lados e mostra para nós. Ele sempre fala, eu coloco diante de vocês a vida ou a morte, vocês escolhem. E a família, a casa é a mesma coisa. Hoje nós vivemos um tempo em que Deus coloca a igreja, ou coloca as nossas vidas e fala para você, você escolhe. O mundo é um grande atrativo. Hoje nós vivemos o tempo das ditaduras, das ordens, das imposições dentro de família, vindo de maneira externa. Você, se não se posiciona, sua casa é bombardeada com coisas que o mundo está trazendo. E há uma escolha na tua mão. Você vai poder dizer não. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo simples, daqui a pouco eu falo de Jairo. Hoje, uma das coisas que eu tenho ficado muito espantado é casamento de crente. Casamento de crente. Irmão, eu estou dizendo espantado para não dizer escandalizado muitas vezes. Você vai no casamento do crente, na hora da igreja, que bênção, né? Tá lá, toca musiquinha, Gabriela Rocha, pega a Aline Barros, faz aquela coisa, o pastor ora, abençoa. Irmão, saiu da igreja, parece que esqueceu que era crente. O mundo entra em ação. Você vai nas festas, não sei você, às vezes, em buffet, que convidam, você chega lá, você fica escandalizado. Você vê umas coisas, você fala, meu Deus, o povo não tem parâmetro mais. Né? E eu não estou falando do mundo, estou falando dentro da igreja. Perderam as noções, perderam os parâmetros, e o mundo entra numa coisa que é extremamente religiosa. A comunhão depois é para celebrar aquele casamento, aquela família. E família é algo que surgiu no coração de Deus. Família não surgiu da mente do homem. O homem não inventou a família. Deus criou a família. Então, casamento é para celebrarmos aquilo que Deus criou. Comunhão naquele tempo. E aí, irmão, vira música, que você olha, quem aqui já foi no casamento? Quem já foi no casamento dito de crente, depois virou festa? Ergue a mão, por favor. Né? Você sai escandalizado. Irmão, é um negócio assustador. Por quê? Porque o mundo entrou. Você pode ter escolha? Pode. Você pode fazer lá e falar, olha, no meu casamento, vai celebrar assim, assim, não vai tocar esse tipo de música. No meu casamento não vai ter bebida alcoólica. Ah, mas tem aquele tio, que se não tiver bebida ele não vai. Então fique sabendo que ele gosta mais da bebida do que de você. Então é melhor que ele não vá mesmo. Não é mesmo, irmão? O casamento é meu, quem está pagando sou eu, então vai ter só Guaraná. E acabou. Ah, mas tem. E quem não é crente? Ele vai olhar para você e vai falar, você é crente, porque no seu casamento tem Guaraná. Por quê? Porque eu faço escolhas. Sabe, irmãos, hoje nós estamos diante de um dilema em fazer escolhas de cuidar da família ou não. Falar de paternidade é a escolha de dizer, eu aceito pagar o preço pela minha casa. Eu aceito estar na frente e falar, eu vou fazer a coisa funcionar. Estou falando com os pais, que são os cabeças, os sacerdotes, mas as mães, as mulheres, que são as grandes intercessoras. Nenhuma casa subsiste se não tiver intercessão, mas também nenhuma casa subsiste se não tiver direção e governo. Por isso é necessário ter pai e mãe
Quem está entendendo? Qual é a sua escolha? Quando eu olho para Jairo, eu vejo um pai que diante de uma situação, ele escolheu a casa dele em primeiro lugar. Ele escolheu ir para a casa dele. Quando a filha ficou doente, primeiro ponto, um verdadeiro pai, um verdadeiro homem, ele sabe a necessidade da sua casa. Jairo sabia qual era a necessidade da família, e principalmente da filha. Qual era a necessidade daquela casa? Aquela casa precisava de cura, e aquele homem entendeu isso. Há muita gente que não está vendo esse problema dentro da sua própria casa, que não consegue enxergar a casa. Tem pessoas, tem pais, tem mães, que você pergunta, ela não sabe qual é a necessidade da casa. E eu não estou falando financeiro, irmão, estou falando para pagar conta, não é boleto. É saber o que a casa necessita, o que está acontecendo na sua casa. Há pessoas que acham que está sabendo porque a mulher está vendo, porque chegou. Não, irmão. Nós descobrimos necessidades e nós vamos, quando nós conseguimos orar, colocar diante de Deus. Muitas casas não estão vivendo e não estão tendo as suas necessidades supridas, porque você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Jairo olhou para a casa dele e viu a necessidade, precisava haver cura. Qual é a necessidade que sua casa tem tido? Qual é a necessidade que a tua família tem tido? Teu marido, tua esposa, teus filhos, qual é a necessidade deles? Você sabe? Você entende? Você olha e sabe o que teu filho está precisando? Qual é a necessidade que ele está tendo? Você olha para sua esposa e você entende qual é a necessidade que ela está tendo? Quando você olha para o seu marido, você entende qual é a necessidade que ele está tendo? Jairo era um pai, porque ele viu a necessidade da casa, e ele entendeu qual era a necessidade da filha dele. Quem está entendendo isso? Olha para o irmão e fala para ele, segura o tchan hoje, que Deus vai chacoalhar você. Amém? Segunda coisa que eu vejo em Jairo, ele não empurra a responsabilidade para ninguém. Ele assume, quem vai atrás, vai tentar resolver sou eu. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo famílias que as situações é um empurra para lá, um empurra para cá. Quem lembra daquela brincadeira da batata quente? Jogava batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, aí um grita lá, queimou! Tem gente que vive assim dentro de casa. Minha casa é assim por causa do meu marido. Se ele fosse homem, minha casa não era desse jeito. O problema é minha mulher. Ixi, minha mulher. Uma vez o irmão falou para mim, eu falei, meu problema é minha. Aí ele falou, meu problema é minha mulher. Eu falei, por quê? Minha mulher é igual aquele versículo, é uma goteira na testa. Tuf, 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 tuf. Minha mulher reclama de tudo, apóstolo. Por mais que eu faça, por mais que eu dê, ela sempre acha um defeito. E ela fala. Aí fica um empurrando para o outro. Meu problema é o filho, o problema é isso, o problema é o cunhado, o problema é esse. Sabe, irmãos, nossa casa começa a funcionar e a mudar quando nós começamos a chamar para nós a responsabilidade. É minha. Vou dizer uma coisa para você, nós acabamos de falar sobre o ministério infantil. Irmão, por mais que o ministério infantil capriche aqui, eu tenho certeza que vai ficar lindíssimo isso. Mas o ministério infantil não é responsável por Jesus no coração dos seus filhos. Você é responsável pela tua casa, para que Jesus esteja lá. Você é responsável pela criação dos seus filhos, para que eles conheçam a Jesus. Não é 45, uma hora, dentro de uma salinha que vai colocar Jesus no coração dos teus filhos. Eles não vão aprender o que é ter uma vida em Cristo, por uma hora, por semana dentro da igreja, mas é diariamente com você.
diariamente junto com você. Seus filhos vão aprender. E aí, irmão, não adianta empurrar para o ministério infantil. Meu filho canta a música do mundo, mas não canta a música da escolinha. Culpa da professora que não ensina direito. Ei, para de empurrar a responsabilidade para os outros. Irmão, quem dá criação, quem dá educação é pai, não é professora. Está entendendo? Dentro da igreja é a mesma coisa. Quem educa, quem cuida, quem faz Jesus na vida das crianças, são vocês, pais. Não é a professora da escolinha. Ela faz, ela trabalha, ela se esforça, ela faz o desenho, ela ensina os seus filhos, mas os filhos estão lá dentro, são frutos do que elas veem de Jesus em você. Fruto do que eles ensinam, o que eles veem em Jesus em você. Quem está entendendo? Traga a responsabilidade para você. Um pai assume a responsabilidade. Minha casa é minha. Eu sou o cabeça. Sou eu quem trago. Sou eu. Ah, teu filho está dando problema. Certo, quem vai resolver sou eu. Ah, está tendo problema, quem vai resolver sou eu. Jairo se levantou, falou, minha filha está doente. O diagnóstico do médico é que ela vai morrer. Então quem vai resolver esse negócio sou eu. Eu levanto e vou resolver. Eu saio para fazer a coisa acontecer. Quem está entendendo, irmão? Amém. Para de empurrar para o outro. Para de empurrar para a professora, para a pastora, para as tias da salinha. Teu filho é o que ele vê você fazer. Uma das coisas que hoje eu recebi várias pessoas mandando para mim, Feliz Dia dos Pais. Mas tem um que eu acho que você, talvez, que eu vejo, eu vou citar, acho que não vai se importar, o apóstolo Alex de Taubaté. Alex não tinha filhos, tentou várias vezes, e aí entraram numa fila de adoção, e eles adotaram 3 crianças, 3 irmãos. E pensa num pai que ama aquelas crianças, é o Alex. 3 crianças que vieram e já são grandinhas. Quando eles adotaram, um tinha acho que 6, outro 4, outro pequenininho. Agora já estão maiorzinhos, já são maiorzinhos. Que vieram de uma casa destruída, de uma situação tão terrível, de orfanato. Quando você olha para aquelas crianças hoje, elas têm um referencial. O referencial delas é o pai que Deus deu para ela, o Alex. Elas olham para o pai, elas andam olhando para o pai. E o Alex e a Karina assumiram aquelas crianças, são filhos deles, assumiram, são filhos, e a responsabilidade é deles. E eles educam aqueles 3. O maiorzinho, o menino maiorzinho, ele já veio, ele era grandinho, e ele tinha visto muitas coisas na casa com o pai e a mãe biológico, que já morreram. Em drogas, acho que um morreu na cadeia, outro morreu. Mas aquele menino foi mudando porque olhava para o pai. E o Alex falou, eu assumi a responsabilidade dele. E eu vou ser pai. E eu admiro isso. Homens que assumem o seu papel, mulheres que assumem o seu papel. Irmã, a responsabilidade de oração na sua casa, de intercessão na sua casa, é seu papel. Ah, meu marido tem, irmã. Seu marido tem mais autoridade? Tem, porque ele é o cabeça. Mas se você não orar, a coisa não vai rolar. Assuma a sua responsabilidade. Maridos, assumam. Hoje é dia dos pais. Aprenda a assumir a responsabilidade. Para de empurrar para o outro. Está entendendo?
Para de empurrar para o outro. Olha para o irmão que está do lado e diga para ele: assuma a responsabilidade. Não, mas fala com voz de fé mesmo. Terceira coisa que eu vejo Jairo como pai: ele amou mais a família do que o cargo que ele tinha. Diante da situação da filha doente, ele vai atrás de Jesus. Só que ele era líder da sinagoga, ele era alguém extremamente conhecido na cidade. E ir atrás de Jesus era se expor, era abrir mão de um monte de coisas. Mas ele se move para ir, porque maior do que o cargo que ele exercia era a família dele. Isso é ser pai, é assumir esse papel. Não é meu emprego, não é meu cargo que é maior do que a minha família. Claro que eu preciso do emprego, claro que eu preciso trabalhar, lógico que eu preciso, mas a minha família é em primeiro lugar. Meu coração tem que estar ali. Se pesar na balança, eu sempre tenho que pender pela minha família, não pelo que eu tenho, pelo cargo que eu tenho, pela minha posição. Há um tempo atrás, tinha um rapaz na igreja, está lá ainda. Quando ele veio para a igreja, ele veio e falou para mim assim: olha, estou na igreja tal, mas eu quero que o senhor saiba que vai ter domingo que eu não venho. Eu falei: mas por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei: é turno? Ele falou: não, eu trabalho, eu sou autônomo. Eu falei: pera, deixa eu entender o negócio. Você está me avisando que vai ter domingo que você não vai vir com a sua família na igreja, porque você vai trabalhar e você é o seu chefe. Você não consegue dar folga para você mesmo. Não, é que eu tenho prazos. Que eu falei: olha, vou dar uma dica para você. Eu vou bater para tu bater para tua patota. Presta atenção. Se você continuar colocando o seu emprego na frente da tua família, daqui um pouco tempo, seus filhos não vão querer vir na igreja. Porque eles vão entender, melhor coisa é trabalhar do que servir a Deus. É isso que você quer para eles? Porque o que você está ensinando melhor é colocar o cargo, a função na frente da família. E ele entendeu: não, apóstolo, o senhor tem razão. A partir de hoje eu não trabalho mais de domingo. Eu falei: já está bom o tamanho. E todo culto ele está lá, e leva a família, e vai lá. Sabe, irmãos, pare de colocar funções, cargos, trabalho na frente da sua família. Está entendendo, Marão? Você está entendendo? Sua família em primeiro lugar. Sua família sempre. Apóstolo, mas eu trabalho de turno. Tudo bem, irmão. Eu não estou dizendo mal do trabalho, pelo contrário. Se você não estiver trabalhando, aí que a coisa é mais grave ainda. Mas tem equilíbrio. Entendendo uma coisa: em primeiro lugar, sempre será minha família. Vamos dizer isso? Ergue a tua mão e diga isso. Em primeiro lugar, sempre será a minha família. Quarta coisa que eu vejo Jairo como um pai: ele foi procurar ajuda na pessoa certa, Jesus. Eu vejo muitas casas que começam a procurar ajuda no lugar errado. Pedem ajuda para quem não pode ajudar. Buscam em quem não vai te ajudar. Ah, eu preciso de ajuda. Ah, vou lá falar com o vereador. O vereador fulano de tal, que aí ele vai me ajudar.
Preciso ir lá, vou falar com fulano que conhece Beltrano, né? Vai dando aquele jeitinho. Às vezes eu vejo pessoas que acham que a solução da tua vida está se você tiver mais dinheiro. Se eu ganhar mais, bom, a minha vida ia mudar. Presta atenção numa coisa, irmão. A coisa mais importante que você tem é a sua família. Agora aprenda aí nas pessoas certas, ou naquele que pode mudar a história da sua vida. Aprenda a levar a sua família a Jesus. Só Ele pode. Irmão, busca a resposta em quem pode te ajudar. Para de ficar procurando respostas em quem não tem condições de fazer. Está entendendo? Pare de ir atrás de quem não vai poder te ajudar. Pedir conselhos para quem vive uma vida arrebentada. Não, eu vou falar com o irmão lá. Tem gente que abre o coração sobre os problemas, lutas em casa. Estou passando um problema com a minha esposa. Vou falar com o meu amigo. O amigo está no 3º casamento. Você vai falar o que para ele? Qual o conselho você acha que ele vai te dar? Meu querido, aprenda uma coisa. A solução do teu problema tem um nome. É Jesus. Ele é o primeiro e o único a ser procurado. Jairo, quando viu a situação, ele não foi lá na sinagoga. Ele não foi falar com o fariseu, com o médico. Ele foi para Jesus. É Jesus que resolve. Pais, é Jesus que resolve. Ser pai é saber ir até Jesus para resolver os problemas. Irmã, é Jesus. Quem está entendendo? O que eu vou fazer? Vou atrás de Jesus. Jesus, o Senhor tem poder para mudar a minha vida. Jesus, só o Senhor pode. Como dizia o apóstolo Pedro para Jesus: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu não tenho. Apóstolo, mas eu preciso de ajuda. Sim, vá primeiro falar com Jesus. Busque quem pode mudar. Se precisar de alguém, Ele vai dizer para você procurar. Está entendendo, irmão? Jesus às vezes falava: vão e procure fulano. Fulano vai resolver o seu problema. Mas não falou com Jesus primeiro? Falou. Aí Jesus falou: agora vai e resolva. Eu acho legal quando Jesus cura os leprosos. Pela lei, quem podia liberar os leprosos era o sacerdote. Jesus cura o leproso e fala para o sacerdote, fala para o leproso: vai agora se apresenta ao sacerdote, para que ele te declare limpo. Não estava limpo, não foi Jesus, mas ele indica e fala: olha, o milagre já chegou, eu já liberei, mas vai falar com fulano, que fulano vai te ajudar. Quem está entendendo? Mas primeiro, vá a Jesus e escute o que Ele vai dizer, porque Ele vai indicar, se for necessário, você ir a alguém. Agora não vá sem primeiro ter falado com Ele. Amém, irmão? Amém. Ser pai é ir para a pessoa certa. Quinta coisa que eu vejo em Jairo: ele não desistiu. Quando Jairo chega até Jesus, amigos, empregados chegam e falam: olha, deixa o mestre, tua filha já morreu. Aquele homem dá um baque, Jesus chega perto dele e fala: se você crer, o milagre vai chegar. Aquele homem não desistiu. Sabe, irmãos, às vezes nós recebemos notícias que
Se você der ouvidos, você desiste da caminhada. Pessoas que vão chegar para você e falar, ó, para de orar, não resolveu, já morreu. Para de interceder, acabou. Desiste. Morreu. Vai embora. Pai, não desiste. Mãe, não desiste. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que o mundo diga, não importa o que o inferno diga, não desista da sua família. Ah, está tão difícil, não abre mão. Qual é a palavra do Senhor? Se você crê, então creia. Não desisto, não abro mão, não vou largar. Ai, cansei, não quero mais orar. Ah, não vou orar mais. E olha, aí fica aquela frase que eu... Ai. Pensa numa frase que me irrita profundamente. Ah, entreguei na mão de Deus. Preguiçoso, hipócrita. Preguiçoso é a desculpa de quem não quer orar mais. É a desculpa de quem desistiu. Porque se a vaca for para o brejo, vai dizer que a culpa foi de Deus. Ah, entreguei na mão de Deus. Quem mandou você entregar na mão de Deus? Ele pediu. Ou você que está jogando a bola para ele? Para qualquer coisa que acontecer, fala assim, foi Deus, eu entreguei na mão de Deus. Meu querido, se Deus pôs na tua mão, não desista. Vá até o final. Vá até o final. Até a hora que Deus falar, chega. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Sobre família. Deus nunca diz chega. Deus nunca diz acabou. Ele vai fazer você ir até o final. Ai, apóstolo, eu não vejo salvação no meu marido. Ei, deixa eu contar um segredo para você. Deus vê. Tanto vê que Jesus se entregou para salvar ele. Ai, não vejo solução para o meu casamento. Jesus vê. Sabe, irmãos, sabe o que a gente tem que aprender? Uma coisa que eu já aprendi com Deus há muito tempo. Para eu não desistir de alguém ou de alguma coisa, eu falo, Senhor, eu quero ver conforme o Senhor vê. Porque eu ver conforme o Sandro vê, eu vou chutar o pau da barraca agora. Mas se eu vejo como o Senhor vê, eu não desisto. Eu não desisto. Eu não paro no meio, eu não entrego. Sabe, irmão, ser pai é não desistir. Aquele homem, quando ouviu, sua filha morreu, para de amolar o mestre, vai para casa fazer luto. O mestre chegou e falou, você tem duas escolhas, ou você crê no que eu estou dizendo, que a vida vai chegar lá, ou você vai acreditar na voz que está dizendo que a morte já chegou. O que você escolhe? Jairo não desistiu porque era pai. Está entendendo, irmão? Não desista. Não desista. Deus falou para você, Ele vai cumprir. Se Ele disse para você, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ah, irmão, é tão poderoso a gente saber disso. É tão tremendo a gente saber que Deus não desiste. E Ele está dizendo para você, não desista. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos. Não abra mão da sua casa. Ai, apóstolo, mas tão complicado, irmão. Eu tenho um casal de diáconos na igreja, que eu falo para eles, que eles são meu braço esquerdo, direito, se tivesse mais outro, ele seria também. Essa moça, quando veio para a igreja, fazia 5 anos que ela estava separada do marido. O marido já estava
namorando com outra. Essa mulher entendeu que ela podia orar para a restauração da casa dela. Ela não desistiu. E eu vi Deus restaurando a vida dela. Restaurou ela, ensinou ela. E ela não desistiu, enquanto ela não viu o marido vindo para Jesus, o marido voltando para casa, e a casa dela sendo restaurada. Ela não desistiu da família. Talvez eu estava falando para você, e você dentro do teu coração, já desistiu há muito tempo. Sabe, irmãos, seria injusto, seria até heresia, eu subir no altar, e não falar para você que Deus é um Deus de restauração. Você está entendendo, irmão? Ai, mas é tão difícil. Quem disse que é fácil? Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Irmão, irmã, não desista. Não desista. Pai não desiste. Pai não desiste. Ele vai até o final. Amém? Olha para o irmão e fala: não desista. Sexta coisa, Jairo foi pai, porque ele passou pelo teste mais difícil que existe: o tempo. Chegaram para Jairo: olha, sua filha morreu. O mestre chega e fala: crê somente, creia. Ele acreditou no mestre, mas no meio do caminho, quando eles estão indo, uma mulher doente toca em Jesus, e Jesus para tudo para falar com a mulher. A mulher do fluxo de sangue. Cadê Jairo na história? Você imagina Jairo com o coração pulando: Jesus é para minha casa, minha filha está morta, mas eu estou crendo em Jesus, estamos indo. De repente Jesus para tudo e vai falar com uma mulher. Irmão, imagina o coração de Jairo, olhando para aquela mulher. Não podia tocar em Jesus depois, tem que tocar agora. Já está ruim, faz 12 anos, esperasse mais umas horas. Vai atrasar o mestre. Temos tempo. Irmãos, todo o processo de Deus na nossa vida tem um tempo determinado. Tem coisas que Deus vai fazer rapidamente. Quando você menos espera, Deus já fez. Tem coisas que Deus vai dizer para você: não desista, vai, continua. A prova do tempo é a prova mais difícil de nós passarmos com Deus, porque nós não entendemos o tempo de Deus. Nós entendemos o nosso imediatismo, a nossa resposta rápida. Jairo queria. Irmão, quantos de nós íamos bater no ombro de Jesus e falar: Jesus, já curou a mulher, então vamos embora. Quantos de nós não íamos apressarmos Jesus? Jesus, não precisa ouvir a mulher não. A Bíblia diz que a mulher contou para Jesus o seu problema. Irmão, já pensou? Imagina o Jairo: tá bom, dona, vamos. Vai logo, não tocou, ser curado, vamos embora. Quantas pessoas não estão vivendo a bênção porque não conseguem lidar com o tempo? Escuta aqui, pai. Sua casa precisa de você. Mas entenda que tudo tem um processo em Deus. Precisamos aprender a lidar com o tempo. Tem coisa, irmão, que vai demorar, mas Deus vai fazer. Ah, mas por
que Deus demora, apóstolo? Sei lá. Ele é Deus. Ele não precisa me explicar. Por que Deus vai me explicar? Deus fala comigo aquilo que Ele julga ser necessário para que eu cresça e minha fé amadureça. Ele não vai jogar conversa fora comigo. Ele não vai chegar para mim, olha, eu estou fazendo isso com você, sabe? Por causa disso. Às vezes Ele vai chegar e falar, vou fazendo isso por causa disso, disso, disso. Ótimo. Aí tem vezes que Deus vai dizer, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Porque eu quero. Acabou. Por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Acabou. Precisa me explicar? Não. O que eu tenho que fazer? Esperar. A prova, o teste do tempo é o mais difícil. Sabe por quê? Porque a gente quer as coisas assim, ó. Muitos de vocês estão no culto hoje, querendo que Deus responda a sua oração amanhã cedo. E você vai jogar na cara de Deus dizendo assim, mas eu fui no culto domingo. Eu estou orando foi uma semana. Legal, irmão. Continua. Tudo tem um tempo. Quem está entendendo? Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Olha bem nos olhos dela e diga assim, Deus tem um tempo para tudo. Então continue a nadar, continue a nadar. Não pare no meio da estrada. Continue a nadar. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Agora eu vou dar uma dica para você sobre tempo. Você sabe quando o tempo redime? Vou contar o segredo para você. O segredo do tempo está na rendição. O que é isso? Quanto mais depressa eu me rendo, mais depressa Deus age. Quanto mais você resiste, mais tempo passa. Um povo que resistiu 40 anos morreu no deserto. Então, meu irmão, não resista, se entregue logo. Quando a coisa está emperrada, quando parece que você está orando e está demorando muito, é Deus dizendo para você, tem coisa que você precisa me entregar ainda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ai Deus, eu estou orando, está demorando tanto. Não ora mais assim, fala, Senhor, está demorando, o que eu tenho que entregar? Aonde está o problema da minha redenção? E Deus vai dizer para você, ó, Deus muitas vezes chega para a gente e fala assim, ó, seu problema, meu querido, tem um nome. Qual é, Senhor? Eis-me aqui. Orgulho. Falando de casa, de família, um dos maiores problemas do tempo é o orgulho. Você sabe por que casamentos não se resolvem? Oi, meu amor, tudo bom? Eu vi você dançando aqui, viu? Eu vi. Sabe por que muitas coisas não se resolvem em casamentos? Por causa do orgulho, irmão. Orgulho é um dos maiores, ou se não for o maior problema, foi o primeiro pecado. Orgulho. O orgulho atrasa a bênção. O orgulho faz você entrar numa roda do tempo. Como que eu saio dali, apóstolo? Parece que nada resolve, parece que tudo faz. Quebra o orgulho. Como que se quebra o orgulho? Com humildade. Sujeitai-vos debaixo da potente mão. Lembra desse versículo? Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. É o tempo, mas é a humildade.
Você quer ver as coisas acontecerem rápido na sua vida? Seja humilde. Se quebrante logo. Sabe, Jairo, no meio de toda aquela situação, ele não usou, não deu carteirada, não usou a posição dele. Ele ficou humilde atrás de Jesus. Ele ficou humilde ali atrás, não botou arrogância. Sabe o que eu entendo que Jairo fez? Ele ficou ouvindo a história da mulher. Aquela mulher contou para todo mundo que estava há 12 anos doente, uma hemorragia. Ela tinha gasto todo o dinheiro dela, tinha ido de todos os médicos e parará. Imagina Jesus, ai filha, que coisa. Jesus com um olhar de amor, ouvindo. Jairo do lado, vendo aquilo. Jairo tinha duas alternativas: ou se enchia de arrogância e olhava a mulher com desprezo, ou ele olhava tudo aquilo com humildade, dizendo: o próximo sou eu, o próximo sou eu. Você quer ver o tempo mudar na sua vida? Tira o orgulho, entra na humildade, porque o próximo pode ser você. A próxima casa pode ser a sua, a próxima família pode ser a sua, a próxima restauração pode ser a sua. E a última coisa que eu vejo um pai em Jairo, ele levou Jesus para casa. Pais, o que você tem levado para a sua casa? O que tem entrado na tua casa? Sabe, irmãos, o que teus filhos têm aprendido dentro da sua casa? O que você tem levado lá dentro? O que teus filhos estão recebendo de você? Sabe, irmãos, aqui Jairo está levando Jesus, aquele que podia mudar. E se você sabe a história, Jesus entrou e mudou a atmosfera daquela casa e gerou vida naquela casa. Pais, você pode gerar vida dentro da sua casa, se levar Jesus para lá. Se Jesus entrar lá, a coisa pode mudar. Mas o que você tem levado? A briga? A discórdia? O palavrão? A pornografia? As novelinhas? Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Toda tela abre uma dimensão dentro da sua casa. Seja ela televisão, seja ela computador, seja ela até mesmo teu telefone celular. É uma dimensão que abre. E toda dimensão, quando ela é aberta, o que está lá entra. O que você tem levado para sua casa? Qual é a dimensão que tem aberto lá? Ah, é a novelinha, é só novela. Ou novela que tem homossexualismo, adultério, lesbianismo. Aí eu estou torcendo para aqueles dois ficarem juntos, dois homens. Ah, eles são um casal tão bonitinho, dois homens. Aí você começa a ver a sua filha com tendências, teu filho com outro tipo de tendência, e você fala: ai, mas eu oro tanto. Pai, leve Jesus para a tua casa, leve Jesus para lá. Vou dizer uma coisa para você: existe um botãozinho na televisão, no computador e até no celular que desliga ele. E eu vou dizer uma coisa: seu filho não vai morrer. Olha aqui para mim, irmão, você não vai morrer se desligar, se tirar. Está entendendo?
Olha aqui para mim. Se você desligar o seu celular, ninguém vai morrer. A não ser que você seja um médico cirurgião. E aí você precisa deixar o seu celular ligado. Agora, se o seu Zé Ruela, igual eu, para que você vai deixar o celular ligado? Se eu estou em casa, é outra coisa. Está entendendo, irmão? Estou com a minha família. Desliga essa porcaria. Está sozinho, todo mundo foi dormir. Quer ver o que está ali? Então liga. Agora está com os outros. Olha aqui para mim, irmão. Você não vai morrer se ficar sem o celular. Mas você vai estar fechando. Você vai estar fechando muitas portas que você pode abrir. Desliga a televisão se estiver passando porcaria. Desliga a sériezinha. Leve Jesus, leve Jesus. Leve Jesus. Fale de Jesus. Eu falei esses dias um negócio desse. O irmão falou para mim: lá em casa a gente só assiste a novelinha da Record. Eu falei: e muda muita coisa? Ou eles não distorceram a Bíblia toda para passar a novelinha? Porque eles estão um pouco se lixando para a Bíblia. Eles querem isso aqui: audiência, dinheiro, propaganda. A Bíblia para eles é só um meio de arrancar o seu dinheiro. Então eles põem lá Jesus. Mas tem um monte de outras historinhas paralelas de pecado, de distorção da Bíblia. E a crentaiada está tudo lá, porque é Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, leva Jesus para a tua casa, mas não pela Record. Leva Jesus para a tua casa porque você desligou a televisão. Você está falando com a sua família. Apóstolo, lá em casa eu só tenho um filho adolescente. E daí? Não come do teu pão? Quem come do meu pão, reza no meu terço. Já dizia meu avô. Filho adolescente, está dentro da tua casa, obedece a tua norma. O dia que ele tiver a casa dele, aí a norma é dele. Na tua casa é a tua norma. Mas ele vai ficar bravo. E daí, irmão? Ele vai ficar bravo hoje, amanhã ele vai almoçar do mesmo jeito. Preste atenção, quem manda na casa é o pai e a mãe, não é filho. Irmãos, eu já ouvi uns absurdos, tipo assim: eu não fui na igreja porque meu filho não quis ir. Ele tem 4 anos de idade. Eu estava brincando com a menininha. Como que ela chama, filha? Isis. Ela tem que aprender que a casa de Deus, a igreja, é o lugar onde ela tem liberdade, igual ela estava aqui dançando. Ela tem que aprender que Jesus olha para ela e ama a vida dela, porque ela estava fazendo. Quem faz isso com ela é a mãe dela. Sabe o que a mãe está fazendo? Levando Jesus para uma casa que chama Isis. Eu já vi. Quantos anos ela tem, filho? 2. Eu já vi criança batizada em línguas com 3 anos de idade. Eu me converti com 6. O que você tem levado para sua casa? Jairo era pai, levou Jesus para casa. No meio de todo um momento de morte, ele levou Jesus para gerar vida. Nós estamos vendo uma nenezinha aqui, foi apresentada agorinha. Quem que tem que contar a história da vida dela? Quem que vai marcar a vida dela? São os pais. Quem vai levar Jesus no coraçãozinho dela? É os pais. Está entendendo, irmão? Leva Jesus para a tua vida. Ei, igreja, leva Jesus para a tua vida. Põe Jesus lá. Meu trabalho está ruim, põe Jesus lá.
Ah, minha casa está ruim, põe Jesus lá. Meu casamento está ruim, põe Jesus lá. Leva Jesus. É Ele quem vai mudar essa história. Pais, levem Jesus para a tua casa, para o teu casamento, para o coração dos teus filhos. Leve Jesus para o coração da sua esposa, marido. Jairo mudou a história da vida dele, da casa dele, por causa disso. Pensa comigo uma coisa. Como ficou marcada a história da vida da filha de Jairo? Você já imaginou a filha de Jairo dando testemunho? Já imaginou a filha de Jairo contando? Vamos chamar a filha de Jairo, ela vai dar um testemunho aqui agora. Ela chega e fala: quero saudar a mãe da igreja com a paz do Senhor. Eu vim aqui para contar o testemunho, eu morri. Mas meu pai foi atrás de Jesus. Meu pai foi pai e trouxe Jesus para minha casa. Meu pai foi pai para que o milagre se estabelecesse. Meu pai não me deixou morta, mas ele trouxe quem podia mudar a história. Meu pai foi pai. Sabe o que Deus está esperando de você, homens? Que você seja pai. E o teu maior referencial é o próprio Deus. Deus, Ele já era Senhor, Ele já era Deus, Ele já era Rei dos Reis, Todo-Poderoso é o Shaddai. Mas um dia Ele olhou para a terra e falou: eu vou criar o homem. E o homem vai me conhecer de todos esses jeitos: Senhor, Rei, Deus. Mas o homem vai me conhecer de um jeito que ninguém, nem nada vai conhecer. Ele vai me conhecer como Pai. E Ele se coloca como exemplo. Sabe, irmão, teu maior referencial é o próprio Deus. Quando Ele formou Adão, Ele não queria um adorador, Ele já tinha o céu para adorá-lo. Ele formou Adão, Ele não queria servos, Ele já tinha anjos. Quando Ele formou Adão, Ele não queria guerreiros, Ele já tinha miríades de anjos. Quando Ele formou Adão, Ele queria um filho. E Ele se coloca como pai. Pais, você consegue entender o privilégio que você tem? Feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Espírito Santo, eu sei que o Senhor falou no coração de muitos hoje. Sei que o Senhor mexeu no coração de muitos pais, de muitas mães nessa noite. Mas eu quero terminar apenas te agradecendo por ser pai. Senhor, não há identidade maior para nós do que sermos filhos. E o fato de ser filho faz toda a diferença na nossa vida. Senhor, eu te peço que essa palavra arda no coração dos teus filhos aqui, que venha a produzir a 30, 60 e a 100 por um, e que seja, Senhor Deus, um tempo glorioso para crescimento e fortalecimento. Que a história de Jairo seja um exemplo de pai para nós, para louvor e para glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.
Amém. Eu queria chamar os pais aqui à frente, então. Cadê os pais? Amém. Papaizinho, papaizinho, cadê os pais? Vem aqui na frente. O quê? Aleluia. Cadê o povo? Tem mais gente aí, ué. Aleluia. Aos varões de guerra. Como é que fala? Labareda. É labareda. Feche os seus olhos, você pai que está aqui na frente. Em primeiro lugar, pais, vocês que estão aqui, peçam perdão a Deus por terem errado algumas coisas. Porque todo